Eu queria convidar vocês para um exercício de imaginação. Eu queria que vocês pudessem imaginar comigo um mundo onde a gente já tem todo o recurso, todo o capital e toda a tecnologia necessária para resolver quaisquer problemas da nossa humanidade. Imagina comigo um mundo onde a gente pode criar robôs feitos de forma híbrida com células-tronco para que ataquem diretamente células de câncer, ou até mesmo usar esses mesmos robôs para coletar microplástico no oceano. Pensa no mundo em que a gente consegue criar concreto que tem o poder de se autorregenerar e ao mesmo tempo em que ele se autorregenera, ele consegue capturar toxinas do ar em nosso entorno. Um mundo onde a gente consegue cultivar alimento feito de plantas em laboratório e esses mesmos alimentos são feitos de forma customizada para cada um dos DNAs de cada pessoa, para que possa aumentar de forma expressiva não só saúde e bem-estar, mas também a longevidade de cada uma das pessoas que consomem esse tipo de alimento. Imagina só um mundo onde a gente pode usar a tecnologia de impressão 3D para imprimir casas inteiras com menos de $5.000 que são impressas em menos de 24 horas. Imagina um mundo em que a gente já tem tecnologia para dessalinizar a água do mar e fazer com que essa água chegue no meio de desertos e criar plantações onde a gente nunca imaginou que poderia ter plantações inteiras. Imagina só um mundo onde a gente já tem tecnologia suficiente para conseguir criar vacinas para uma das maiores pandemias de nossa história, e isso tudo foi feito em menos de 12 meses, já contando com a aprovação de órgãos internacionais de supervisão para que essas vacinas cheguem de forma segura na nossa população. Imagina só um mundo onde a gente tem já aparelhos que cabem dentro do nosso bolso e que a gente pode, com alguns toques, encontrar quaisquer tipo de informação, quaisquer tipo de conhecimentos que nos ajudem a nos comunicar, a resolver problemas locais, com preços cada vez mais acessíveis, hoje em dia com menos de R$1 por dia. Imagina um mundo onde a gente vai ter plataformas onde a gente pode, de certa forma, estocar todo o conhecimento do planeta, para que quaisquer pessoas, em quaisquer lugares do nosso mundo, consiga resolver os problemas locais que os assolam há tanto tempo, em alguns toques, olhando para esse mesmo aparelho que estava no bolso delas. Eu queria te perguntar como que você sente quando eu te conto desse mundo. Eu imagino que, assim como eu, você também sente um otimismo, um sentimento de orgulho e um sentimento que nenhum desafio pode ser páreo para a nossa humanidade, né? Ao mesmo tempo, eu queria te convidar para um segundo exercício de imaginação. Eu queria imaginar um mundo onde 10% da população global está vivendo com menos de $1,9 por dia. Isso quer dizer que quase 1 bilhão de pessoas estão vivendo com cerca de 10, 12 reais por dia. E quando eu falo viver, é para comer, para se vestir, para se educar, para sonhar, para ter lazer. Um mundo em que países como o Brasil vão ter, nos próximos anos, cerca de 100 milhões de pessoas sofrendo algum tipo de insegurança alimentar. Um mundo em que a gente tem 700 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam. E daqueles jovens que estão estudando e trabalhando, eles estão ganhando cerca de $1,5 por dia. Imagina um mundo onde praticamente metade da nossa população rural não sabe que lavar as mãos pode prevenir doenças simples e que aumentam a sua qualidade de vida e sua longevidade. E mesmo que elas soubessem que lavar as mãos os ajudam a prevenir essas doenças, muitas vezes essas mesmas comunidades não vão ter acesso à água limpa e ou sabão ou qualquer outro tipo de químico que os ajudem a prevenir essas doenças. Imagina um mundo onde 1 em cada 5 crianças não vão conseguir chegar na escola. 1 em cada 3 pessoas não vai ter acesso à água potável. Eu não estou falando de vinho, cerveja, suco, algo do tipo. Estou falando de água potável que a gente precisa para sobreviver. Imagina que nesse mesmo planeta, praticamente metade da população não vai ter acesso
a nenhum tipo de esgoto. E, obviamente, por não ter acesso a nenhum tipo de esgoto, nesse mesmo mundo, a gente tem praticamente 800 crianças morrendo por dia de diarreia ou doenças parecidas. Lembra que quando cai um avião de 150, 200 pessoas, a gente tem comoção nacional, a gente reflete sobre a vida e etc. É como se 4 aviões inteiros caíssem todos os dias só com crianças, por conta de doenças tão simples de prevenir quanto a diarreia. Como que você se sente agora imaginando esse mundo? Acho que aquele sentimento de orgulho, de otimismo, de acreditar que tudo é possível começa a ser substituído por um aperto no peito, um nó na garganta e um sentimento de não mais tão otimismo. Depois de fazer esse exercício de imaginação, eu imagino que a gente fique se perguntando: será que é possível que esses dois mundos sejam o mesmo lugar? Será que é possível que um planeta onde a gente tem coisas tão incríveis impulsionadas pela famosa quarta revolução industrial também tenha ainda problemas tão básicos e que traga tanta desigualdade ao nosso lado? E eu não estou falando de dois mundos que já existiram ou que ainda vão existir. Eu estou falando de dois mundos que conseguem coexistir agora, no presente. A gente vive num mundo que é muito paradoxal. A gente, ao mesmo tempo que nunca teve tanta informação, tanta tecnologia, tanto recurso para resolver quaisquer problemas da nossa humanidade, a gente talvez nunca sentiu que a gente está tão distante, tão desigual, tão desacreditado. Como que é possível 500 empresas do ranking da Forbes global terem de lucro quase metade do que a gente precisa para resolver toda a agenda da ODS e as suas 169 metas para financiar que pelo menos metade de toda a pobreza no planeta, toda a desigualdade, toda a falta de acesso à água e etc. fosse cessada? O lucro de um ano. Eu não estou falando de todo o recurso que foi gerado, eu estou falando de lucro dessas empresas, de 500 empresas somente. Como que é possível a gente viver num planeta em que, após uma das grandes pandemias da nossa humanidade, os bilionários fiquem mais ricos e as pessoas, no geral, fiquem mais pobres? Como que é possível 1% da população global ser dona de quase 50% de toda a renda de nosso planeta? No Brasil, 1% da população é dona de quase 40% da renda desse país. Para te ajudar a entender melhor o que é isso, é como se uma cidade com a população de Curitiba tivesse a mesma renda do que toda a população presente no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. É esse paradoxo que eu estou falando, é esse paradoxo que precisa ser resolvido. Eu sonho com um futuro em que nós, seres humanos, a gente teve a coragem de resolver esse paradoxo. A gente parou de acreditar que falta recurso, que falta capital, falta tecnologia. E a gente teve coragem de começar a servir organizações que constroem pontes e resolvem de fato os problemas da sociedade, diminuindo desigualdade, acesso e oportunidades. Mas me motiva a sonhar, acreditar que é possível esse mundo existir e um mundo onde esse paradoxo derreteu, são organizações e empreendedores que a gente já consegue encontrar hoje em dia. Hoje, nesse mundo que você já vive, já existe empreendedor, já existe investidor que tem coragem de manifestar esse futuro. Existe empreendedor que era especialista em fábricas multinacionais, aprendeu tudo de como criar processo, de como criar tecnologias que geravam mais eficiência na sua empresa e resolveu largar essa fábrica multinacional para ensinar a cooperativa de catador de lixo a ter esse padrão de multinacional. E agora ele está criando modelos de franquias sociais que conseguem garantir que outras cooperativas de lixo no Brasil inteiro possam ter mais resultado, mais lixo seja reciclado e que elas tenham altíssima eficiência, muitos melhores resultados como padrão de multinacional. Padrão de catador de lixo agora é padrão de multinacional por conta desse tipo de empreendedor. E graças a esse empreendedor, a gente está vendo
cada vez mais cooperativas poderem distribuir capital, distribuir valor não só para eles mesmos, mas também para a sociedade. Quanto mais esse empreendedor der certo, mais poder é distribuído, mais capital é distribuído, mais lixo é reciclado. E o mais legal de pensar é que esse empreendedor, ele tem uma família, ele é feliz, ele mora numa boa casa e não tem feito falta para ele uma Ferrari ou uma mansão cheia de quartos vazios. Esse empreendedor, ele conseguiu redefinir o que é sucesso, ele conseguiu dar sentido ao lucro e prosperar o propósito de todos aqueles que estão no entorno dele. Me inspira a acreditar também que o mercado financeiro também pode impulsionar projetos de impacto socioambiental e gerar riqueza para além da financeira quando ele foca no longo prazo e foca de forma responsável. O mercado financeiro, que muitas vezes é enxergado como aquilo que traz maior desigualdade, pode ser exatamente aquilo que catalisa a transformação social que a gente precisa. Me inspira a acreditar que existem já empreendedores e investidores criando mecanismos de financiamento para classes D e E que moram em condições insalubres a terem uma moradia mais digna. Criaram, por exemplo, um projeto piloto em que foi captado 5 milhões de reais que permitiu a realização de praticamente 8 mil reformas nos próximos anos e que gera benefícios para mais de 32 mil pessoas. E o mais legal é que ao propor e ter a coragem de propor para investidores que só começassem a receber seus retornos a partir do 6º ano, aqueles 5 milhões de reais foram usados para pagar mais reformas e quase multiplicados para 40 milhões de reais em termos de moradias que puderam ser reformadas. E quando fazem isso, geram uma série de resultados e giram a economia local, gerando renda para os pedreiros, gerando benefícios para todos aqueles envolvidos na cadeia de valor. Quanto mais investidores começam a acreditar nesse tipo de instrumento e alocar capital nesse tipo de título, mais pessoas começam a ter acesso a crédito, começam a ter uma moradia mais digna, a economia local dessa comunidade começa a girar mais, ser mais movimentada e o benefício acaba sendo para todos. Nessa nova narrativa de sucesso é que a gente precisa focar. Que mundo que você quer criar? Aquele em que serve organizações que, mesmo que possuem soluções tecnológicas incríveis, acabam por concentrar mais poder, mais capital, priorizam resultado financeiro a qualquer custo? Ou será que dá para você ter coragem de acreditar e servir em negócios e empreendedores que, ao mesmo tempo em que conseguem gerar lucros suficientes, também conseguem resolver os problemas da sociedade, distribuir valor, distribuir capital para todos aqueles que estão envolvidos, diminuindo esse paradoxo que tanto nos assola. Me inspira a acreditar que é possível a gente colocar tecnologia exponencial a serviço de algo maior. Me inspira a acreditar que é possível sim um dia a gente ter um Spotify em que os acionistas são os artistas e a gente consegue distribuir mais valor para todos. A gente pode ter plataformas de delivery de comida que quanto mais crescem, mais lucram, mais elas acabam com a fome no mundo. A gente conseguir entender que existem plataformas de educação que podem servir como libertadores de conhecimento e quanto mais elas ganham dinheiro, elas também mais evoluem os talentos que existem escondidos em cada um de nós. Parar para pensar que é sim possível a gente criar plataformas exponenciais de transporte e que a gente tem os motoristas como acionistas, por exemplo. E quando essa empresa começa a criar tecnologia que substitui os motoristas, na verdade a gente vai entender que são investimentos que trazem a aposentadoria desses mesmos, que também são acionistas. E eu poderia ficar horas aqui sonhando com uma ficção social que inspire todos a criarmos as pontes para esse paradoxo. A gente precisa acreditar que é possível a gente falar de negócios sem necessidade de falar que são negócios conscientes. Simplesmente negócios, já partindo do princípio que eles sempre vão trazer valor para todos. Que a gente vai poder falar de investimentos sem focar nos investimentos ESG, mas sabendo que aqueles investidores que mais possuem capital podem ser os catalisadores da grande mudança, ao mesmo tempo que eles também têm lucros suficientes para si próprios. Eu espero que um dia a gente possa parar de sonhar com um futuro desparadoxal, que a gente comece, na verdade, a ter orgulho de um presente, em que esse paradoxo vira pobreza que vai ser história e que a gente só vai conseguir aprender sobre ela em museus.